E eu sei que desde quinta-feira Deus já tem falado a respeito desse versículo, a respeito dessa divisa. E eu creio que resta pouco para eu falar aqui nessa noite. Porque tudo que os pregadores falaram, realmente, irmãos, é pouco o tempo nos resta para falar algo de Deus aqui nesse lugar. Mas eu quero compartilhar com a igreja esse versículo poderoso acerca desse irmão, do nosso irmão profeta Isaías. Todo mundo sabe que foi um profeta, um dos maiores profetas da Bíblia. E ele foi considerado um profeta maior porque, devido àquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele escreveu, foi muito grande e muito extenso. E nós vamos ver que a vida dele não foi uma vida como de todos os profetas demais, porque ele tinha uma vida separada para Deus, como todos os profetas, mas sempre há alguém que Deus confia uma obra maior. Sempre há alguém em que Deus faz algo maior. E Isaías era um desses. E a Bíblia diz que Isaías, ele foi um dos maiores que mais evangelizou no Antigo Testamento. Ele falou acerca de Jesus, o seu reino, sua vinda, tudo aquilo que vinha a respeito, que foi chamado até ele como um profeta messiânico, porque ele que foi um dos que mais anunciaram a volta do reinado e também a vinda do nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver que vida de profeta, irmãos, não é fácil. Nós vamos ver que diz a tradição que ele, depois de tanto profetizar, depois de ele tanto falar, ele terminou um fim para um homem trágico. Mas para aqueles que servem a Deus, é o grande poder de Deus na vida de um ser humano, é na vida de um profeta. A palavra de Deus diz que quando ele profetizava, irmãos, muitos não gostavam do que ele queria falar, porque a palavra dele de imediato era uma palavra de exortação, de consolação, para trazer o povo a um sentimento com Deus. E muitas das vezes, o profeta, ele tem essa grande responsabilidade. E não é fácil ser profeta, não é fácil você profetizar, não é fácil você ter o rolo que vai entregar para alguém, porque grande é a responsabilidade. E muitos não podem até mesmo aceitar aquilo que você está falando. Mas não importa o que você tem falado, o que você tem vivenciado, mas tu és um profeta de Deus. Continue falando, porque Deus é contigo. Deus vai continuar na caminhada. Deus vai continuar te esforçando. Deus vai continuar fazendo a obra dele na tua vida, se você crer. E se você realmente deixar Deus te usar nessa noite. Diga o teu irmão que está ao teu lado. Deixa Deus te usar. Fala para ele aí, irmão. Deixa ele te usar. Isso, irmão. Deixa ele aí. Catuca. Se ele estiver dormindo, fala para ele aí. Catuca ele aí. Fala, meu. Deixa Deus te usar, meu irmão. É, irmão. Aleluia. O profeta, ele não dorme. Ele fica ligado em constante ligação com Deus. O profeta, ele não tem como cochilar, irmão, porque se ele cochilar, o inimigo vence. Mas nessa noite, para a desgraça do inimigo, para a vitória do povo de Deus, nessa noite nós estamos verdadeiramente vencendo. A vitória da igreja, a vitória nossa, a vitória daqueles que estão se esforçando. E só quem tem se esforçado e vai se esforçar, levanta a mão para cima e glorifica o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vida de profeta não é fácil, irmãos. Diz a tradição que depois que ele profetizou, que ele fez, aconteceu, ele foi cerrado ao meio. Depois que ele fez milagres assim, em forma profética, diz a tradição que ele foi cerrado no meio. Porque sempre vão perseguir os profetas. Não adianta, irmão. Quem tem chamado, irmão, para falar em nome de Deus, para pregar, para cantar, não adianta que vai ter vida mansa, não. Que hoje a gente vê hoje não sei, meu Deus do céu, tem pessoas que acham, não, vou vir para Jesus, é uma bênção, para tua alma, para você se sentir bem, para você ser salvo, você tem que vir para Jesus. Mas aquele que tenha essa responsabilidade não vai conseguir encontrar coisa boa no caminho. É uma realidade, irmão, não estou aqui inventando ou coisa assim não. Vai ver a vida dos profetas, como é que era a vida deles. Eles eram lançados no calabouço, outros eram jogados ali na cova dos leões, outros eram jogados na fornalha de fogo. Então nós vamos ver que o profeta é perseguido. E a Bíblia diz, lá em Timóteo, que Paulo falou, Timóteo falou que aqueles que querem viver em Cristo piamente padecerão perseguições. Isso não tem como a gente correr. Irmãos, e para ser sincero,
A gente não tem que ficar caçando perseguição não, irmão. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que fala, não estou passando na prova não. Eu vou catucar um pouquinho o cão com a vara corta. Aí começa a catucar. Aí começa a fazer coisas que não deve. Mas eu estou falando que aqueles que estão vivendo, irmão, não adianta. O inimigo vai tentar calar a tua boca. O inimigo vai tentar fazer que você não venha a ser acreditado. Ele vai fazer de tudo para que a tua palavra que sai da tua boca não seja verdade. Vai tentar desvirtuar de tal maneira que as pessoas vão falar, não, aquele irmão não é de Deus, aquela irmã não é de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você que deixou o ministério de falar em nome do Senhor, de pregar em nome do Senhor, não deixe, se esforce, se esforce, se esforce, que Deus vai ser contigo. Porque Deus dá graça àquele que se esforça. Aqueles que ficam, irmãos, somente, não, tá bom, já tá bom aqui o nível, eu tô aqui, tô na benção. Não, irmãos, quanto mais você for, é melhor que você vai com Deus. A Bíblia diz que Ezequiel, ele teve uma visão. E nessa visão, diz a palavra do Senhor que Ezequiel via um rio. E esse rio, aonde ele passava, havia... Ali onde ele passava, onde havia morte, Deus ressuscitava. E quando Ezequiel entra no rio, diz a Bíblia, que Ezequiel andou 1000 côvados. E o Senhor falou, opa Ezequiel, vem para cá, é mais fundo o negócio que eu quero contigo, vem mais. E ele ficou empolgado, e quando ele falou, tá bom aqui, Senhor? E a Bíblia diz que o joelho já estava, as águas já estavam nos joelhos de Ezequiel. Tá bom aqui, Senhor, Ezequiel? E Deus falou para ele, não, vem mais 1000 côvados. E ele mergulhou mais 1000. E a Bíblia diz que ele, tá bom aqui, Senhor. E já estava batendo no lombo. E ele falou, Deus, não, vem mais 1000 côvados. A Bíblia diz que ele foi tão longe com Deus, que as águas eram profundas. De modo que ele não podia passar a pé, só nado. E o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite, irmãos? Ele quer falar que o teu lugar não é no raso, é mais fundo. Deus, você não quer somente você ali no cantinho, não. Deus quer que você vá mais longe. Deus não quer que você pare, mas você continue. Deus não quer que você pare na beira do caminho e fica, Senhor, é aqui, não. Deus quer muito mais longe contigo. E Deus verdadeiramente tem algo diferente na tua vida. E só quem crê que Deus tem algo diferente na tua vida, levanta a mão para cima e dá um glória a Deus aí, irmão. Deus tem algo diferente na tua vida, mas você tem que crer. Não adianta somente ver o resultado, não. Você tem que ir mergulhar. Tem que se esforçar. Se não se esforçar, não adianta. Porque Deus tem sua maneira de trabalhar. E a maneira de trabalhar de Deus, irmãos, pode ter certeza que não é a mesma que a nossa. Ele tem os seus métodos. Ele tem o seu operar. Porque operando ele, quem impedirá? Não há ninguém, meu irmão. Não há ninguém que possa impedir quando Deus está agindo, quando Deus está trabalhando. Mas para isso, Deus quer que você se esforce. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, para ele gravar bastante essa mensagem. Deus quer que você se esforce. Alabacandarabasuriandarábia. Deus quer que você se esforce, meu irmão. Aleluia. Diz alguns que um dia um pastor, ele foi fazer a obra de uma cidade, e ele levou um jovem discípulo. E diz a história que esse discípulo, eles estavam, determinado, era interior, e tinha aquela estrada de barro, e chegaram a determinado ponto daquela estrada, viram um homem, servo de Deus, que estava com a carroça quebrada, a roda tirada do seu lugar, e ele clamava a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Manda um anjo do céu se for preciso. E ele falava até em língua e tudo. Meu Deus, Senhor, meu Deus, me ajuda. Senhor, eu estou desesperado. E aquela coisa toda. E o pastor e seu discípulo passaram por ele, viram aquela cena, mas não fizeram nada. Chegando um pouquinho mais à frente, diz a Bíblia, ou seja, diz a história, que o pastor e o discípulo viram também outro homem. E esse não era crente, não era evangélico. Mas eles viram que a sua carroça estava atolada. Mas viram também que o corpo daquele homem tinha retaliações, tinha vergões, tinha inchaço. E aquele homem se esforçava e falava, vamos, eia, vamos lá, cavalo, não vou ficar aqui o dia todo não. E flap, no cavalo. E o cavalo e a carroça, e ele se esforçando, empurrando a carroça. E o pastor olhou aquela cena e falou, opa, meu filho, vamos ajudar esse homem aí.
E quando eles começaram a empurrar a carroça, tiraram, aquele homem agradeceu, ele foi pela beira do caminho. E o discípulo ele não entendeu nada que estava acontecendo ali. Ué, porque e o pastor notou que ele estava confuso e falou para ele: e aí, meu filho, tá tudo bem contigo? E ele falou: ora, poxa, eu não entendi nada, pastor. Aquela situação anterior, a gente foi lá, viu o homem de servo de Deus, pediu para Deus fazer acontecer, que um anjo caísse do céu, a gente não ajudou. E esse homem que nem teme a Deus, mas está ali falando coisas, asneiras, e a gente ajudou. Por que isso aconteceu? E o pastor foi e deu a explicação para ele. Falou: meu filho, o negócio é o seguinte, aquele homem que estava o primeiro, ele estava ali na beira do caminho pedindo que um anjo do céu descesse, até se próprio Deus descesse, ele ajudasse ele. Mas eu vi que ele estava muito acordado na situação. Ele estava esperando somente um socorro do céu, mas não estava fazendo nada para mudar aquela situação. Oh, meu Deus do céu. Ele estava somente esperando, mas não estava fazendo nada. Então a gente resolveu ajudar aquele que realmente está se esforçando. E a Bíblia diz que em Josué, que Deus fala na sua palavra, no versículo 9, primeiro capítulo, que ele ajuda aquele que se esforça. Ele ajuda aquele que se esforça. Ele ajuda aquele que se esforça. Aleluia! Porque não adianta nada, irmãos. É muito fácil a gente pegar, não, está muito bom aqui, Senhor, abençoa, Senhor. E não faz nada para fazer a coisa mudar. E quem sabe você está com a família que só pela misericórdia, não é, irmão? Você está com o ministério que só pela misericórdia de Jesus. Mas o que você tem feito para mudar essa situação? É uma pergunta, irmãos. O que você tem feito para que isso mude? Alabacandarabachuri andarábia. O que você tem feito para que não deixe só as coisas nas costas de Deus? Toma aí, Senhor, toma minha carga aí, toma aí, resolve aí. Não, irmãos, Deus ajuda aqueles que se esforçam. Deus vai na frente, aquele que toma a frente. Deus vai, quando você vai, Deus ajuda aquele que